Olá, meus amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos eu, José Queiroz, e a nossa digníssima Mari Lourdes. Olá! Para começarmos mais uma página da espiritualidade no programa Página Aberta, para estudarmos mais uma página. Hoje eu convido a leitura do livro Ceifa de Luz, capítulo 56, com o título Temas da Prece. Então, nesse clima, que estamos vivendo de pandemia, mais do que essencial é nos lembrarmos, desses diversos temas em algo que de fato nos conecta a Deus, porque nós não estamos órfãos. Temos o Pai e temos o nosso irmão maior que governa nossas vidas com muito amor, misericórdia e carinho, que é o Cristo. Então, vamos entrar nesse clima de espiritualidade e ver o que a mensagem de Emmanuel nos traz para o acalento, o conforto de nossas almas nesse momento de crise que estamos vivendo mundo afora. Não é isso, Mari Lourdes? Isso mesmo, Queiroz. E hoje, o Evangelho é de Mateus, no capítulo... Uma palavra do Cristo, É isso. Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Está aqui. Jesus traz várias recomendações, nesse capítulo do Evangelho. É um capítulo muito conhecido porque ele traz a questão do não julgar, para não ser julgados, porque ele diz que com o mesmo juízo que a gente julga, a gente será julgado, que a gente não olhe o argueiro no olho do outro enquanto a trave está no nosso. Então ele vai falando da hipocrisia nesse capítulo, Queiroz. Pouco, ele fala que hipócritas, que a gente possa primeiro tirar a trave do nosso olho, que a gente não dê aos cães coisas santas. E aí ele chega ao versículo que está aí, Queiroz, no tema de hoje, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Isso. Palavra do Cristo, Relato de Mateus, trazendo a rogativa do próprio Jesus. E, Capítulo 12. Emmanuel já começa na primeira frase. Amém, Ana? E ele sempre abençoa, lembremos-nos nisso. Emmanuel já lembra na primeira frase que nós rogamos a Deus para nos abençoar. Mas ele adverte que temos que nos reconciliar cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertam. É importante como Emmanuel, ele nos faz alencar o universo das possibilidades. Quando ele diz que todas as manhãs a gente, na rogativa a Deus, a gente não deve esquecer das criaturas e de todas as coisas, principalmente no sentido de gratidão, porque a gente sabe que a energia da gratidão, é uma energia muito forte. Mas, em muitas circunstâncias, nós não é que aprendemos, me ajuda aí, nós nos arvoramos, vamos dizer assim, nós nos condicionamos a dar muito mais ênfase ao negativo, ao que a gente acha que prejudica. Então a gente fica nessa força, nessa luta conosco
e com a vida que a gente tem. Esquecendo que, sem dúvida, em absoluto, eu não tenho medo de dizer isso, nós temos muito mais dádivas, excepcionalmente muito mais dádivas, muito mais possibilidades para a satisfação, para a gratidão, do que para a tristeza, do que para o medo. Então a gente precisa estar conosco para nos indagarmos, né? Aquele olhar diante do espelho, onde eu, comigo mesmo, devo procurar por que eu estou nesse sentido. Por que eu não estou em sintonia com a gratidão, como eu deveria ser? Por que eu não estou me sentindo agraciado por Deus? Mesmo na dificuldade, mesmo na dor, né? Nessa pandemia atual que a gente está vivendo de coronavírus, a gente vê as pessoas deixando-se levar pelo medo. A gente vê as pessoas muitas vezes deixando-se levar pela desinformação ou na brincadeira, o que é pior. Ou também sem levar a sério a gravidade da situação. Obviamente, uma gravidade que, se cada um faz a sua parte, obviamente, mais rápido ela passará. Então, a gente tem que ter conosco, né, esse senso de responsabilidade, essa questão. Porque o que é que esse vírus está nos ensinando? Está nos dando, né? Por que ele apareceu? O que é que ele está ofertando que eu posso tirar de proveito? Porque, sem dúvida, se Deus permitiu, se aqui chegou nesse momento, tem uma utilidade. E não é para punir. Porque aí tem gente que pode estar dizendo, não, Sodoma e Gomorra chegou, então a destruição vem junto, né? O pecado tomou conta, então o castigo de Deus está se fazendo. Não é isso, porque Deus é Pai. E Pai, Ele educa. Castigo foi coisa que eu e vocês aprendemos. Deus não deixa ninguém de castigo, Deus educa. Até porque, Queiroz, também nós sabemos que os desmandos nossos perante o planeta, nós desarmonizamos e desequilibramos toda uma estrutura divina. E as consequências somos nós mesmos que arcamos. Vem, não é? Com certeza. Então, como Deus não interfere no nosso livre-arbítrio e nós não sairemos daqui sem pagar o último centavo, ou seja, sem isso que você falando e eu estava lendo aqui, Queiroz, que é justamente isso que Emmanuel traz nessa belíssima frase inicial. Roga a Deus te abençoe. Te abençoe. A gente roga que Deus nos abençoe. Mas concilia-te cada manhã. O que é que ele está pedindo para a gente fazer? A gente pode rogar a Deus a bênção, mas a gente precisa harmonizar. Porque conciliar quer dizer estar em harmonia. Eu estou em conflito com alguma coisa, né? Então, estou desarmonizado. Eu preciso me harmonizar cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas. Você falou da gratidão. Exatamente. Então, em uma frase só, ele coloca conciliar, harmonizar-se com tudo e com todos e agradecer as lições que te ofertem, né? Então, será que a gente está todas as manhãs? E aí fica para nós, todos nós, a reflexão. Nós estamos conciliados ou nós só queremos a bênção? E muitas vezes esse querer de bênção é de uma forma bem egoística, inclusive, né? Só para nós, né? Que eu esteja bem, eu não me importo com o outro.
Porque, infelizmente, no mundo atual, nós estamos fazendo dos nossos irmãos menos afortunados seres invisíveis, sem importância e que literalmente invisíveis mesmo, que não existem. Exatamente. Né? Você tava falando, né, essa questão que todos os cuidados que estão se passando sobre a questão do coronavírus, são coisas sutis que a gente não percebe. Só numa reflexão mais profunda, de fato. Né? São para pessoas que podem estar em casa, que tem quarto, que tem um local. E o que é que está se passando de orientação, de fato, para os da rua? Né? Ou aquelas pessoas que não podem comprar álcool gel, porque não tem nem dinheiro para comer, que não pode comprar uma máscara, que não pode estar recluso. Ao contrário, quem está podendo comprar está desabastecendo o mercado. Olha, gente, o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo. Porque quando a gente pensa, não, isso aqui vai me proteger, não. A gente agindo dessa forma egóica, a gente está proporcionando... Criando outra a gente coisa. está proporcionando que o outro sem defesa comece a dar asa à proliferação do vírus. Que hora ou outra... Se isso acontece, chega a mim. Da mesma forma que tem, infelizmente, pessoas que estão vendo apenas o lucro, ou vendo apenas si mesmo, né? Com as vendas absurdas do álcool gel. Existem outros que estão se utilizando do momento para disseminar a fraternidade. Então, foi divulgado aí uma mensagem colocada no elevador de um edifício, dizendo aos meus vizinhos mais idosos que não puderem se locomover, deixando o telefone, qualquer coisa, podem ligar, precisando ir numa farmácia, precisando ir no supermercado, né? E podem ligar que nós estamos aqui para auxiliar. Isso é fraternidade. Ou como eu vi um exemplo de um empresário que comprou realmente volumes de álcool gel, mas foi lá numa comunidade pobre e começou a distribuir. Né? Você está entendendo? Isso sim, esse momento é de a gente repensar o nosso modo de pensar, repensar a nossa economia, repensar o que a gente vem fazendo da vida, do planeta, né? Da natureza. Da natureza, das coisas, porque Emmanuel fala de tudo, de todos e das coisas. Então, a valorização nossa está muito no estar e o ser. E o ser. Então a gente tem que focar nessas coisas. Porque aí sempre o universo ele é uma base de energia que oferta sempre aquilo que a gente dá. Devolve, né? Ele devolve. Eu oferto e o universo devolve. Então quando Emmanuel nos pede, né? E ele coloca o título para a reflexão, temas da prece. E quando eu pego o significado de prece, né? O dicionário diz mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Então, não deixa de ser um movimento de algo que se eleva, porque a prece, quando a gente pensa, a gente vai, né, no intuito que ela se eleve. Então, eu reflito uma necessidade ou um agradecimento, né? E essa reflexão, ela vai estar sempre embasada pelo princípio da lei de causa e efeito, que a gente estuda tão bem, né, no Espiritismo, daquilo que eu estou dando em oferta, porque ela vai sair impregnada da energia de quem sou, e não do que eu tenho, no sentido material da coisa. Mas ela vai sair impregnada no âmago da base espiritual de quem sou, do que eu estou fazendo da minha vida, né? E Jesus, ele dá várias advertências com relação ao movimento, quando a gente pensa ou quando a gente quer fazer um movimento a Deus, ele dá N exemplos de que
a gente deve voltar, se reconciliar, a gente deve, né, perdoar e N coisas. E aí a irmã vai fazendo dando trocadilhos. Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu ia ler. Então comece aí. Então ele vai fazendo trocadilhos, né? Espera a felicidade, não é isso? Porque eu peguei aqui Espera a felicidade. Não, pede saúde, não? Então lê aí, que o meu tá parte. Não. Espera a felicidade. Ainda, então tá no certo. início ainda. Então eu estou certa. Tá, não. A gente nem leu essa primeira aqui ainda, porque ele vai mostrar N rogativas. Ó, pede saúde. Então, se a gente pede saúde, qual é a nossa contrapartida? Evitando brechas para a doença. Então, Emmanuel vai dar esses trocadilhos de que se a gente está fazendo alguma coisa e clamando a Deus, tem uma contrapartida sempre nossa, que a gente tem por obrigação de fazer. Aí ele diz, solicita proteção, amparando os irmãos de experiência, da experiência cotidiana, dentro dos recursos que se te façam possíveis. Então, se eu quero a proteção divina, eu tenho que dar em contrapartida esse amparo àqueles que são menos afortunados, mais necessitados e também mais desamparados do que eu, porque sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Se a gente espera a felicidade, a gente tem que criar a alegria do próximo. Aquele velho ditado, né, Mary? Que é melhor a gente ter um amigo na praça, né? Melhor construir amizades do que dinheiro no bolso, ou dinheiro na caixa, né? Como algum possa dizer. Você sempre ri porque acha que eu troco, né? Mas é nessa vertente, né? Francisco de Assis, não sei se a mensagem foi atribuída a ele ou não, mas é válido, né? Na oração atribuída a Francisco, ele diz, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E a vida tem sempre dualidades. E nas bases da dualidade, eu tenho o compromisso. Se eu estou na escuridão e quero sair para a luz, eu tenho que aprender a acender, nem que seja um fósforo. Porque quando eu aprendo isso, primeiro que sente o ofuscar, né? O clarear, perdão, sou eu. E esse clarear, na dimensão do que eu possa produzir, vai também dar luz ao próximo, ao outro. Então, até porque, sempre tem essas Queiroz, contrapartidas. a alegria, a felicidade, né? Como ele coloca que espera a felicidade, a gente espera a felicidade. Uma vez eu ouvi, eu não me lembro quem, falando sobre isso, sobre felicidade. Só existe felicidade quando eu sou capaz de partilhar. Não existe felicidade individual só para mim. Por exemplo, quando a gente está feliz, qual é a nossa vontade? Partilhar. Contar para alguém, partilhar a nossa felicidade. É difícil você Não é? estar feliz e Sozinho, querer ficar sozinho, isolado. Não tem como, é verdade. Você disse uma né? boa agora. Então, a tristeza até a gente fica só. Se isola, não quer partilhar com ninguém a tristeza, mas quando a gente está feliz, a gente quer celebrar, a gente quer partilhar. E nada mais nos deixa feliz quando a gente cria alegria no próximo. Como é bom! Porque é uma felicidade integrada. Porque a gente pode ficar feliz de comprar um carro, ou de adquirir uma bicicleta, ou adquirir uma casa nova. Pronto, a gente se sente feliz. Mas aquela felicidade, depois que a gente adquire, ela passa. Passa. É só um momento. Você vai se habituar com aquela casa e tudo. Mas existem coisas que você faz pelo próximo que é uma alegria da alma, do espírito. E isso, sempre que a gente lembrar, a gente vai trazer uma energia diferente. Então, quando ele diz, espera a felicidade, criando a alegria do próximo.
né? Nós somos seres de convivência. Sempre lembrando, ó, de uma forma objetiva, Emmanuel está nos trazendo temas da prece. Exatamente. Temas para a prece. Isso, felicidade, proteção, saúde. Saber, como ele vai dizer agora, procuras as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio com os que te rodeiam. Né? Tem um ditado a sabedoria, popular. Ela só existe quando eu compartilho. Isso, também. E aí Exato. A gente vê, né? A gente que de vez em quando se prepara para dar uma aula, se prepara para fazer uma palestra, se prepara para atender um público, pode preparar, pode verificar. Esse aprendizado é sempre para dar uma contrapartida. Quer seja de trabalho, quer seja de atendimento a um cliente, quer seja, né, para um aluno, ou seja, sempre tem uma contrapartida. E assim a gente vai crescendo no saber. Porque um saber que é só para mim, e ele não tem um cunho prático, ele é só acúmulo de conhecimento, ele não é saber. O saber, ele só se torna quando eu passo à frente àquele conhecimento. Por isso que ele começa. Procura as luzes do saber. Ele não diz aqui, procura as luzes da instrução, do conhecimento. Porque o saber vai para além. Eu preciso conhecer, né? Eu preciso estudar, eu preciso conhecer para que isso, na prática, se torne um saber. Porque quem ensina nunca esquece. Exatamente. E tem até um ditado popular que eu tinha me lembrado aqui, mas eu acabei esquecendo, né? De quê? Sobre a questão da sabedoria, né? Depois eu me lembro, eu vou me lembrar o dia. Então ele vai dizendo agora sobre se a gente procura melhorar o conforto, né, na nossa existência material. Ora, apoia os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Né? A contrapartida, a vida é cheia de contrapartidas. E como tudo é energia, o dinheiro mesmo, estagnado, parado, como diz o Matuto, embaixo do travesseiro, chega um momento que ele perde até seu valor. Né? Não serve mais para nada. Dinheiro, de fato, para ter valor, ele tem que se movimentar. Ele tem que fluir, né? E aí a gente entende quando Emmanuel diz aqui que a gente deve realmente buscar, sem medo de ser feliz, com responsabilidade, tudo dá, porque para Deus, né, todas as possibilidades existem. Quando a gente quer fazer a obra, quando o trabalhador está pronto, a obra aparece. Muitas vezes a gente deixa de fazer por preguiça mesmo, por, né, comodismo. Mas sempre há a possibilidade de produzir para o bem, sempre. E isso é tão profundo, Queiroz, porque veja, buscar melhorar o nível de conforto em tua existência, apoiando os companheiros de humanidade. Ou seja, jamais a gente pode buscar um conforto, né? E aí é o conforto material, que ele coloca explicitamente material, em detrimento que esse conforto seja conquistado na exploração de outros irmãos. Né? Quando nós fazemos isso, né? Como você disse, como tudo é equilíbrio, nós precisamos estar atentos. O meu conforto, ele foi conquistado porque pessoas tiveram quase que ser escravizadas para me darem essa riqueza, pessoas foram exploradas, pessoas deram a sua vida para isso, né? Então, até que ponto vale esse conforto se nós estamos fazendo com um grupo de pessoas que estão ali sem ter o mínimo? E pela responsabilidade que nos compete, né? Sempre é bom, até na aquisição de um bem e tal. A procedência. Se aquela empresa ela não se utiliza de trabalho escravo, se aquela empresa respeita a natureza, né? Tudo isso, quando a gente vai atrás de um madeiramento, né, para a nossa residência, comprar uma porta, alguma coisa, então saber sempre a procedência. Isso é responsabilidade. Exato.
Isso é um dever que nos impõe para a gente manter o equilíbrio da nossa casa e da nossa consciência. Eu me lembrei a história do saber, que a perfeição é quem leva, a prática é quem leva a perfeição. Então, se o conhecimento ficar só aqui acumulado, não serve de nada, mas é na prática que eu me aperfeiçoo, né? Isso. A teoria e a prática, ela tem que caminhar juntas. Então, aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas que te faça objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Lembram do início? A mesma medida, né? Que a gente quer que seja feito conosco, que a gente possa fazer com o outro. Porque às vezes a gente quer que o outro nos entenda. Mas quando é o contrário, né, Queiroz? E a gente vê muito isso. Eu adoro, por exemplo, tirar brincadeira com fulano, com cicrano. Mas quando alguém tira uma brincadeirinha que qualquer que seja comigo, eu detesto. Já viram isso em algum canto, alguma vez? Pois é. Não é? É aquela história, né? A gente tem que ter o mesmo peso, a mesma medida na dimensão a prudência, do sempre, que eu né? for realizar. Aí ele dá outra contrapartida. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Né? Então a gente pede a consideração, a gente pede a simpatia dos nossos semelhantes, dos nossos vizinhos, amigos, né? Da esposa, do filho, para que a gente se harmonize, né? E se sinta bem conosco mesmo. Porque tem hora que a gente realmente precisa sempre da compreensão do outro, né? Tem hora que a gente precisa da compreensão do outro. Mas para isso, Emmanuel diz, todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Né? Entra mais ou menos naquilo que a gente vinha falando anteriormente. Lê o próximo. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz, contudo, não sonegues auxílio ao Senhor, para que haja sustentação na paz dos outros. Então, como eu posso pedir paz e eu sou instrumento de discórdia? Né? Eu preciso também ser paz, ser sustentação da paz do outro. Que a paz do mundo começa em mim. Eu não posso querer que a paz venha de fora. A paz começa em mim, né? Como diz Nando Cordel, né? Exato. A paz do mundo começa em mim, sem ter amor. Né? Com o amor, com certeza eu sou feliz. Esqueci. Então vamos para lá. Com certeza eu sou feliz. Aí ele diz, a árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. Olha o exemplo da natureza. A natureza sempre tem exemplos prodigiosos para o nosso enriquecimento, né? Para o nosso crescimento, a nossa meditação. Ele diz, ele já fala de um recurso que nós inventamos. A lâmpada gasta a força da usina deitando luz a benefício de todos, sem encelerá-la, né? Sem encelerá-la, ou seja, sem amontoá-la, sem guardá-la. Se guardar a própria luz, para ela, né? A luz, ela doa. Entre a rogativa e a concessão, ou seja, entre a prece e o que vem de Deus, está o proveito. Né? A vivência, né? Aproveitar os momentos, né? E eu acho que esse proveito aí é justamente tudo isso que Emmanuel nos coloca, né? Exato. A gente tem que estar fazendo a nossa parte num acordo com o campo de quem sou. Que não e ele bota bem interessante. Entre o que eu peço e a concessão divina. E o que for concedido, eu preciso estar no proveito. Vivenciando. Mas ele não está falando de egoísmo. Esse proveito é a consciência tranquila com as leis divinas, com aquilo que o exemplo, o modelo, o guia, o Senhor de nossas vidas nos trouxe pela vivência de quem Ele é, o seu Evangelho.
que o Evangelho é obra viva, é a essência de quem é Jesus. E é nisso que a gente deve se arvorar para as nossas vidas. E ele termina, né, simplesmente dizendo, Emmanuel termina simplesmente dizendo, vou colocar aqui para todo mundo ver. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. A construção, né, da obra compete a nós. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Porém, a tarefa dessa construção para atingir o objetivo providencial, né, do progresso, aí compete a mim, a você. Então é nesse sentido que a gente deve buscar, né? Vamos refletir novamente falando, tá aí, não vamos entrar em pânico, vamos buscar o melhor, sem sermos coniventes com erros, sem entrarmos em clima de medo, né? Sem sermos também afoitos, né? Porque temos que ter cuidado. Prudência. Né? Mas a sabedoria está em buscar os fatos pelos fatos e não o disse pelo disse. Porque vai passar. E com certeza depois dessa experiência, eu, você, vamos estar mais ricos, vamos ter aprendido sempre alguma coisa, porque nada é assim, a troco de nada no universo. Com certeza. Tudo tem um objetivo, tudo tem um proveito, tudo tem um quê, enfim. É isso? Então, para encerrarmos essa nossa conversa de hoje, nós sempre trazemos um poema para a nossa reflexão. E hoje temos o quê, Mary? Maria Dolores em oração íntima. Já é de casa. Maria Dolores. No livro Antologia da Espiritualidade. Muito bonita essa mensagem. Oração íntima. Senhor, Tu que me deste a paz e consolo à vida, não me deis condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou ostentar nas estradas as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento, na fé com que me ateias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu me desvendaste o sublime valor da provação que a lei de causa e efeito determina. Não me faças entregue à queixa e ao desencanto em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e um dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira ser quem eu queiras, não me aprove, Senhor. Parece contraditório, mas Maria Dolores, nessa belíssima prece, está pedindo que Deus possa nos conceder discernimento entre o que Ele oferece, que está aí para o nosso aproveito, e as nossas escolhas. E é como Jesus disse a Pedro: eu te levarei aonde tu não queiras ir, né? E com certeza é o melhor caminho. E é tão, fechando, né, esse final, quando ela diz, se naquilo que eu deseje, pensa, diga ou faça, mas que se tudo isso contrariar a lei do amor, que Ele não aprove. Então é isso aí, meus irmãos. Ai, ai. Maravilhoso, eu espero
né, que vocês compartilhem, né? Quarta-feira, sabemos, todos nós temos nesse nosso compromisso aqui com Página Aberta, e fica o convite para quarta-feira que vem juntos adentrarmos a mais uma página da espiritualidade. Um beijo no coração e até lá, né, Melly? Com certeza, enviando nas nossas orações vibrações melhores possíveis para a nossa comunidade, o nosso povo e o nosso planeta. E principalmente aos nossos agentes de saúde, né, que estão precisando e muito. Então é isso aí. Até semana que vem. Até lá. Sigamos na paz.